por aqui há um atrito entre líderes da bancada evangélica no Congresso Nacional que dizem ser um ataque político do governo Lula à suspensão de um ato da Receita Federal editado pela gestão Bolsonaro em 2002, um mês antes do início da campanha eleitoral. É um ato que se chama Ato Declaratório Interpretativo, número 1, de 29 de julho de 2022. A campanha começou em agosto. E ampliou o alcance da isenção tributária a pastores, diz a Folha de São Paulo. Um forte núcleo de apoio a Bolsonaro, então candidato à reeleição. E a ampliação dessa isenção tributária já estava sob investigação do Tribunal de Contas da União, desde que foi concedida. É lamentável, disse o deputado Silas Câmara, coordenador da bancada evangélica, é lamentável para um governo que diz reconhecer a importância das religiões e a necessidade de aproximação do segmento fazer um movimento desses. É incompreensível. Lula e o PT têm uma reconhecida dificuldade de penetração no meio evangélico. A última pesquisa da Datafolha mostrou que seu governo é reprovado por 38% desse segmento contra 30% da média nacional. Ou seja, entre os evangélicos, a reprovação ao governo Lula é maior do que em outros segmentos da sociedade, 8% maior. Reportagem da Folha do início de janeiro mostrou que, embora a rejeição não tenha passado, há sinais de abrandamento na relação. O deputado Sóstenes Cavalcante, que é do partido de Bolsonaro e um dos principais críticos do governo Lula no Congresso, diz: é um ato político do governo da esquerda que quer voltar à velha prática da chantagem. Ele diz, e eu entrevistei hoje de manhã, que esse não é um benefício tributário. Por exemplo, um pastor não paga imposto de renda. O que ele diz é um ato da Receita que elucidava e explicava o óbvio. Ele me explicou que eles recolhem, não é referente a imposto de renda, mas é referente ao recolhimento previdenciário. Eles recolhem a previdência como autônomos. Até a existência desse ato editado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, havia, segundo a versão do deputado, uma dúvida permanente sobre de que forma deveria ocorrer a incidência do recolhimento da contribuição previdenciária de um pastor, porque o pastor não tem salário. Eles têm um pagamento feito pela igreja que tem um nome, me fugiu o nome agora, mas é um pagamento variável, né? É variável de acordo com o dízimo, gente, mas é óbvio que pastores têm salário, que nem o síndico do prédio não tem que arrecadar tudo para pagar as coisas. Prebenda. Então, imagina, pelo amor de Deus, né? Prebenda. Pastor tem salário. Remuneração recebida pelos pastores e líderes religiosos por serviços prestados à igreja. Então, a lei isenta essa prebenda do recolhimento de contribuição previdenciária. Não deveria. Desde que ela tenha relação com atividade religiosa e não dependa da natureza ou da quantidade de trabalho. O que a Receita diz? Até aí tudo bem. O problema é que algumas igrejas usam essa prebenda para driblar a fiscalização e distribuir uma espécie de participação nos lucros aos pastores que reuniam os maiores grupos de fiéis ou as maiores arrecadações de dízimo. Era um como bônus. Se fosse um programa de participação bônus, bonificação. Você trouxe muitos fiéis, que beleza. Bateu você a vai meta. Ganhar essa Bateu a bolada. meta. E aí qual o argumento do deputado Sóstenes? Ele diz o seguinte: olha, até o governo Dilma funcionava assim, como volta a funcionar agora. Por quê? Porque por ser um grupo com quem o governo Lula ou o governo Dilma na época tem alguma dificuldade de eles negociação, usam como barganha, eles né? ficam usando isso para de chantagem. Assim, olha, então, você tá te incomodando? Vou Então vem aqui mandar conversar. o cara aí, vou mandar então, o fiscal aí. Ele fala isso, né? Que tirando isso vai voltar essa onda de... então o fiscal chegou... reclama que o fiscal de chegou, chantagem, então digamos, conversa, aqui, entre aspas. Gente, deixa eu soltar uma coisa aqui que acho que todos os evangélicos precisam ouvir. E eu sou de família evangélica, não é porque você é evangélico que você é mais especial que qualquer outra pessoa. Você é um cidadão igual a todo mundo, com os mesmos direitos e deveres. Então, assim, vamos falar de salário variável. Quando você é um vendedor de loja de shopping, que você é obrigado a bater uma meta, e o seu salário é baseado em comissão, o seu salário é variável todo mês, não é? Tipo, às vezes você pode ganhar 2 mil, às vezes você pode ganhar 3 mil, às vezes você pode ganhar R$500 em meses mais fracos.
Você não vai pagar a sua contribuição em cima disso? Porque um pastor que trabalha com isso, ou tem uma renda variável de acordo com o dízimo, não deveria fazer o mesmo. Ele é um ser mais especial que um vendedor de loja ou qualquer outra pessoa que trabalhe por comissão ou tem um salário fixo? Eu acho que não. Aliás, as empresas brasileiras, ou melhor, as igrejas brasileiras têm parecido cada vez mais empresas, com vários derivados. Elas vendem livros, elas vendem DVD, elas vendem camiseta, elas vendem boné, elas vendem bíblia, elas vendem a mãe, se deixar. Né? Tem um mercado próprio disso. Por um lado, Fefito, tudo bem, faz, não tem que ir lá. Então, mas aí taxa. Aluguel, mas exato, aí taxa. Mas como aí todo taxa. mundo, Se tá né? funcionando com uma empresa, Como tem que todo taxar. mundo. E aí, eu acho que assim, eu só penso no episódio dos vendilhões do templo, sabe? Se você leu a Bíblia, você sabe que Jesus Cristo, em dado momento, chegou no mercado e tinha vários profetas ou vários pastores, por assim dizer, vendendo toda sorte de coisas e em nome da fé alheia. E Jesus passou lá um grande coió neles, que é o episódio dos vendilhões do templo na Bíblia. Acho que a gente tem vivido um tempo de vendilhões. A gente passou de uma época em que a igreja pregava o amor ao próximo, a humildade, a simplicidade, para um momento de ostentação. Outro dia eu tava vendo um Instagram que é assim, o outfit da igreja, o outfit gospel. Vários pastores, filhos de pastores, usam looks extremamente caros, de marcas extremamente caras. Então você vai ver, assim, o tênis é de 20 mil reais, o moletom é de 18 mil reais. E aí você pensa, de onde vem esse dinheiro? De fiéis que estão doando. Então assim, se eles têm dinheiro para esbanjar, para ostentar nas redes sociais, esse dinheiro tá vindo de gente que colabora. Portanto, esse dinheiro tem que ser declarado. Não é porque eles são religiosos que esse dinheiro não tem que ser declarado. E eu digo isso para todas as religiões, tá? Se as religiões se baseiam em doações de fiéis e, portanto, parecem empresas porque precisam remunerar pessoas para fazer a zeladoria do templo, para poder pregar a palavra ou qualquer outra coisa, ela precisa registrar seus funcionários e ela precisa contribuir com a Receita Federal, gente. Não dá. A fé é um exercício individual de cada um. A fé não é cobrada. Eu tenho minha fé, posso praticar minha fé em casa. Agora, na medida em que a fé tá virando um negócio capitalista e está estimulando uma indústria de consumo, ela tem que ser taxada. E só lembrando que não é sobre a igreja, né? É sobre o pastor, ou sobre o padre, ou sobre o pai de santo, ou sobre, enfim, quem quer que seja. Até que é muito esquisito você ver pastor usando Gucci de cima a baixo, Louis Vuitton de cima a baixo, dirigindo carro importado, morando em mansão, e esse dinheiro vem só da igreja? Pelo amor de Deus também, né, gente? A gente vive no Brasil, mas vier, não dá pra então ficar tão iludido. Imposto, exato, bom, paga o imposto. Aliás, a Folha publicou hoje, eu confesso que eu não sabia, que um carro no nome da igreja não paga IPVA. Não mesmo. Não. Um Com carro certeza tem não várias paga. isenções. No nome da igreja não paga IPVA. Ou seja, o carro do padre, ou o carro do pastor, ou o carro do pai de santo, provavelmente estão no nome do terreiro, do templo ou da igreja. Exato. E mesmo assim, ele Rafa, não é utilizado só, eventualmente, para as funções da igreja. religiosas. Vai pra vida pessoal não é? também, né? Possível, Mas eu tava né? vendo aqui, ó, uma matéria de 2021 que traz um dado aqui. Um grupo de 16 entidades religiosas deve 1,6 bilhão de reais em impostos, segundo o levantamento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Posso até continuar lendo aqui, se quiserem, porque tem até o nome dos grupos, quem é que não é, quem são os pastores devendo imposto também para o país. Quer dizer, Pensa mesmo com todas que essa grana ia essas, fazer na vida dos outros. todas essas exceções já de isenção de imposto, todas essas coisas, que não é só para a igreja evangélica, tem outras igrejas também, enfim, todo mundo, mas para deixar ainda dívida com o Estado, que chega aqui a 1,3 sendo bi, ainda gente. mais claro, quando você vai doar dízimo em algumas igrejas, que a gente não tá falando da sua igreja de bairro, que é uma igreja pequena, comunitária, a gente tá falando de mega templos. Tem agora drive-thru de dízimo. Tem gente com maquininha de débito e crédito. Tem gente aceitando Pix. Se tá passando crédito e débito numa maquininha, tem CNPJ. Se tem CNPJ, é empresa. Portanto, precisa declarar dinheiro.